no nosso encontro de hoje. E a gente vai continuar falando um pouquinho do que a gente já começou, né? Na última aula também a gente ficou muito falando do trabalho. Vocês estão me ouvindo? Se eu ficar mais de longe, assim? Não sei como é que tá a imagem e tal, como é que tá o... Tá de boa. Oi? Tá de boa. Beleza. Enfim, vou tentar falar um pouquinho, em linhas gerais, sobre o modernismo e algumas questões a respeito de crase. E eu vou pegar a primeira lista de exercícios, se tudo der tempo, compartilhar a tela com vocês e para a gente fazer os exercícios junto, trocar uma ideia. Eu queria só ressaltar uma coisa, galera, inicialmente, a respeito da entrega das listas. Quem entregar as listas depois do prazo que eu estabelecer, na hora de colocar nota, assim, eu não vou colocar a nota total, beleza? Só para vocês já saberem, para a gente já ficar combinado. Por quê? Porque a não ser que você tipo, acontecer alguma coisa e você me justificar e tal. Porque depois, quando eu for lançar a nota, eu vou só olhar. E se vocês repararem, por exemplo, a lista de exercícios dessa semana, que é para quinta-feira que vem, se eu não me engano, eu postei no começo da semana. Então, vocês têm quase 2 semanas, né? Não, na verdade, uma semana e meia, pelo menos, né? Para fazer. Então, tentem não atrasar, assim. Porque esse bimestre eu vou cobrar as notas de forma um pouco mais objetiva, assim, né? Apesar que isso está de boa, assim, não é um problema grande, mas só para a gente manter uma padronização. Eu ainda mantive um número de 10 exercícios, então você faz rapidinho. Ainda mais tem algumas questões de gramática ali que é só pegar e fazer. Caso vocês acharem que 10 exercícios está pouco, eu particularmente acho meio pouco, assim. Mas eu sei que vocês têm muita coisa, né? Aí vocês me falem. E aí tem um livro, né? A gente vai fazer o debate, tem o trabalho, tem já algumas questões, mas sei lá, eu estava revendo a disciplina, revendo as iniciativas e as coisas que a gente está fazendo, eu acho que está de boa. Semana que vem eu já vou pedir outra redação, né, para vocês fazerem. Peço desculpas, né, a gente está num hiato pequeno aí de produção textual, mas eu nem acabei de corrigir as últimas ainda, né, tem bastante gente. Vou ver esse final de semana e hoje liso, que eu fiquei bastante ocupado essa semana com outras questões. Espero que vocês entendam também que você sabe o trabalho que eu já falei isso algumas vezes. Então é isso. Tarefa e vamos... Logo vai ter essa redação para fazer, o trabalho, tem um livro para vocês lerem. Enfim, tem bastante coisa, né? E isso sempre estou aí, caso vocês quiserem trocar uma ideia aí. Eu acredito que esse bimestre é praticamente certeza da gente terminar ele tudo à distância, né? A respeito dos conteúdos, galera, vou falar um pouquinho rapidamente sobre o modernismo. E tudo que eu falar, tanto modernismo quanto crase, os conteúdos nas lives, sempre vai ser de forma bem objetiva, assim, tipo, o que eu acho que você tem que lembrar, né? O que eu acho que você tem que lembrar sempre sobre o modernismo. Primeira coisa é lembrar o modernismo começando a partir da Semana de Arte Moderna, né, de 1922, que foi um grande encontro multidisciplinar, né, com artistas aí de várias áreas, né, artes plásticas, literatura, mas até arquitetura, né, música. O grande Heitor Villa-Lobos, né, fez parte do movimento, assim, recomendo que vocês procurem sobre ele. E a ideia do modernismo era, por um lado, como eu falei antes, dialogar com as questões relacionadas às vanguardas europeias, com as questões relacionadas a todos aqueles movimentos que estavam buscando novas estéticas, novas formas, né, propriamente ditas, para representar o discurso artístico. E, por outro lado, ele tinha uma grande visão de representar o que era o nacional, né? Então, lembrem sempre isso, a estética inovadora e um termo que eu vou chamar aqui de primitivismo nacional, né? Quer dizer, os símbolos nacionais. Isso é importante da gente sempre lembrar, para a gente entender aí, essas questões do modernismo, né? O que isso pragmaticamente vai influenciar dentro da produção artística? E aí é uma outra coisa que eu quero que vocês lembrem sempre,
que o modernismo aparece como um grande negacionismo à estética parnasiana. Beleza? O que vocês entendem, galera, por estética parnasiana? Quem pode me responder no chat aí ou no áudio? Quando eu falar assim, o modernismo é, uma, é um movimento literário que nega profundamente a estética do parnasianismo. Tá certo, tá errado, justifique sua resposta. Como é que vocês me responderiam isso? O que é a estética do parnasianismo e como que há essa ruptura, né, do ponto de vista estético e ideológico? Alguém pode me dizer? A Maria Moura falou aí sobre uma preocupação aí, né, com forma e métrica. O principal conceito, né, relacionado ao parnasianismo é o ideal de arte pela arte. Né? O que é a arte pela arte? É justamente uma valorização, sim, do período anterior, do final do século XIX. O que é a arte pela arte? Né? A forma é a coisa mais importante do mundo. Né? Ou seja, o parnasianismo ele obedece praticamente como uma poesia realista, né? Aos padrões neoclássicos de beleza, que são aqueles ideais de simetria, de proporcionalidade, aquele vocabulário rebuscado, aquelas rimas totalmente milimetricamente calculadas. Né? O que importa para o parnasianismo não é o conteúdo. O que importa no parnasianismo é justamente a forma. E aí a gente tem que lembrar do soneto, a gente tem que lembrar da métrica, a gente tem que lembrar da rima. Né? Além de figuras aí relacionadas principalmente à própria mitologia greco-romana, que é uma coisa que não aparece no modernismo praticamente nada. Por quê? Quais são os grandes símbolos, né, que o modernismo procura? Não é uma mitologia greco-romana, porque o interesse é pensar no Brasil enquanto nação, não é pensar no Brasil enquanto colônia do pensamento europeu. Então é muito mais a pessoa negra, o índio, o trabalhador, a comida, a fauna, a flora, e inclusive a própria linguagem coloquial. Isso é uma coisa muito importante também da estética do modernismo na literatura, que é a valorização. Muita gente colocou isso no pré-modernismo, e eu não dei total resposta na prova por isso, porque eu vi que a maioria dos sites colocam. O único cara que valoriza um pouco mais uma linguagem mais cotidiana, mesmo assim é bem longe do que é o modernismo, é o Lima Barreto. Mesmo assim ainda não é tanto. Agora, os caras do modernismo, aí realmente eles começam a brincar com essa linguagem aí do dia a dia. E aí vocês vão ter que lembrar daquele poema Pronominais lá do Me Dá o Cigarro aí, né? Que brinca aí com a ênclise do Oswald de Andrade. E, por exemplo, olha aí no chat, eu coloquei duas palavras aí: amor, humor. Isso parece um poema para vocês? Ou é só duas palavras? Se eu disser para vocês que esse é um poema constante aí no primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, e é considerado um dos poemas mais importantes dele, vocês vão acreditar? Isso parece uma poesia numa estética parnasiana? O que vocês acham? Sim ou não? Absolutamente não. Por quê? Não tem verso, tem uma rima pobre, né, que é do mesmo tipo de classe de palavra, não tem métrica, não tem forma fixa, por exemplo, como um soneto, entre outras, né, uma ode e tal. E não fala nada, praticamente. Né? Se a gente for pensar no Red Made, se a gente for pensar no dadaísmo, quer dizer, não é que esse poema fale não fala de nada, né, para falar que é um poema dadaísta. Né? Por quê? Quando ele coloca amor, humor, ele está dando um tapa na cara do parnasianismo. Quer dizer, eu posso colocar duas palavras só, e isso pode ser um poema, mas ao mesmo tempo ele está dando um outro tapa na cara, que é na perspectiva romântica.
que é a perspectiva egocêntrica, sentimental, né, que o eu acima de tudo, né, que é a ideia do amor platônico, do sofrimento, e aí ele está contrapondo o amor ao riso, né, ao humor. Quer dizer, ele está desconstruindo tudo que veio antes dele, né? Quando o mesmo Oswald de Andrade fala num poema que eu acho bacana, que se não me engano chama 11 de Maio, quer dizer, esse título, 11 de Maio, dá uma ideia meio que de diário, assim, né? Que é como se fosse uma reflexão que ele teve desse dia. E aí ele escreve assim: aprendi com meu filho de 8 anos que a poesia é a descoberta das coisas que eu nunca vi. Só 3 versos, pequenininho, título, uma data. Quer dizer, se relaciona muito mais o fazer poético aí com uma perspectiva de descoberta, com uma perspectiva de criação, com uma perspectiva de criatividade inovadora, transgressora, muito mais do que um conservadorismo formal que busca reproduzir formas e mesmas práticas, e muitas vezes sem dizer nada, muitas vezes, né? Ou sem dizer nada, ou caindo num sentimentalismo egocêntrico barato, vamos colocar assim, né? Então essa que é a grande sacada, né? E aí o modernismo vai se desenrolando, né? Na pintura, com a Darcília do Amaral, com a Anita Malfatti, com o Di Cavalcante, que também são figuras muito importantes, sempre caem na prova falando dos pintores, né? Do modernismo. É importante a gente saber entender que eles têm uma grande influência das vanguardas, mas isso não quer dizer que eles são surrealistas, futuristas, né? Evitem esse tipo de resposta. Eles são pintores modernistas influenciados pelas vanguardas europeias, né? Pegaram a diferença? Né? Então é interessante que nós façamos esse tipo de reflexão aí e análise ao falar disso, né? Então aí a gente tem como principais autores aí o Oswald de Andrade, que escreve tudo, né? O Oswald de Andrade escreveu prosa, né? Memórias Sentimentais do João Beamar. Ele escreve O Rei da Vela, que é uma peça de teatro que teve uma importância lá na ditadura militar super forte, junto com o teatro de arena. Depois, mais no final do ano, nós vamos falar disso também. Ele escreve poesia, né? Quer dizer, um grande pensador aí do modernismo, né? E foi o grande mentor também de 2 dos 3 manifestos do movimento dentro do modernismo, que é o movimento Pau-Brasil. Depois nós temos o movimento da ANTA aí, né? O verde amarelista, o verde amarelo. E depois tem o movimento antropofágico, né? O primeiro e o último, eles têm muito a ver com o Oswald de Andrade, né? Agora, esse movimento da ANTA ele já tem uma perspectiva meio racista, meio purista, aquele nacionalismo que flerta com o próprio integralismo, né? E agora o do Oswald de Andrade já tem a ver com tanto o verde e amarelo quanto a antropofagia, né, que dialogam bastante, um antes e o do antropofágico mais em 1928, se não me engano, 29, com uma ideia justamente de se... Tem uma frase que eu acho ótima, que ele usa no Manifesto Antropofágico, 2 frases que eu sempre me lembro. Uma, ele fala sobre a contribuição milionária de todos os erros. Eu acho isso muito interessante. Quer dizer, a gente busca o erro, né? A gente busca o não lugar, vamos colocar assim, né? E não o que está certinho, que está tudo padronizado e tal, né? É um movimento pautado numa grande rebeldia, com certeza. E uma outra frase que eu adoro, quando ele fala assim: to be or not to be, that's the question. É uma ironia, porque é uma frase em inglês, só que em vez de colocar a la Hamlet, do Shakespeare, onde ele fala to be or not to be, that's the question, quer dizer, ser ou não ser, existir ou não existir, viver ou morrer, eis a questão, né, que nos define enquanto subjetividade. Ele vai muito mais procurar um to be or not to be, quer dizer, a gente é índio ou a gente não é índio? Ou a gente é europeu? Ou a gente está num amálgama no meio disso, né? O que é amálgama? Você sabe? Vocês falaram? Né? A gente está num sincretismo, né? E é justamente desse não saber, né, que se busca
criar a ideia de uma identidade nacional que correlaciona estéticas inovadoras, a valorização das questões populares com todo esse primitivismo simbólico nacional em todas as artes. Tudo bem, Marcelo, amálgama tem a ver com mistura, com junção. Anota no vocabulário aí, se vocês tiverem vocabulário ainda, né? Amálgama de ouro, tem isso? Não tô ligado, não, mas é isso aí, não. Tem um outro cara, né? Para mim tem 3 caras principais na segunda fase, na primeira fase do modernismo, que é o o Mário de Andrade primeiro, né? Eles não são parentes, não, mas eles têm o mesmo sobrenome, né? O Mário de Andrade e o Andrade. O Mário de Andrade tem 2 livros que eu vou destacar aqui, que um é uma Macunaíma, né? Que é uma prosa que tem toda essa questão aí da oralidade. Eu acho ele um livro interessante, tem um filme também, que a gente acha chato. Mas ele tem uma figura que eu acho legal da gente destacar, que é o Macunaíma tem uma visão que eu quero que vocês guardem do anti-herói. Quer dizer, isso também quebra com uma visão, vou usar uma palavra que eu já usei em aula, vamos ver se vocês vão lembrar, que é o maniqueísmo, né? Ele quebra essa ideia de um maniqueísmo, que é um tipo de visão que aí se perpetua desde o romantismo, do folhetim. Lembra aí o que é folhetim e maniqueísmo? Já falei dessas coisas para vocês. Né? E que, de certa forma, se perpetuou, né? Inclusive nas narrativas realistas, muitas vezes, né? Naturalistas, né? Por mais que autores como Machado de Assis, eu acredito que eles estão bem além aí dessa questão. Alguém lembra aí, galera, que é o folhetim romântico? O folhetim é aquelas histórias que eram publicadas de capítulo a capítulo nos jornais e tal, e tinha uma visão extremamente maniqueísta. Essa palavra eu quero que vocês lembrem, a palavra que de volta e meia a gente fala ela na literatura. Eu estou lendo no clube de leitura, agora a gente começou a ler 2 autores de terror, agora não sei se a galera vai gostar, que eu indiquei, que foi o Howard Philip Lovecraft e o Edgar Allan Poe. Foi 2 grandes mestres do conto, e principalmente no conto de terror, né? Inclusive a ideia de narrativo policial começa muito com Poe também. E aí eu pensei muito nessa ideia do maniqueísmo, né? O maniqueísmo tem uma divisão aí do bem e do mal, do certo e do errado, do herói e do vilão, claramente definidos, claramente pontuados, né? E muitas vezes com um ideal que é moralizante. Como assim o ideal moralizante? Quer dizer, há uma recompensa por você ser uma pessoa legal, né? Eu falei que o Poe e o Lovecraft, eles já quebram totalmente com isso, não tem nada de final feliz para eles, pelo contrário. E o Macunaíma, ele é um anti-herói. Quer dizer, ele é um protagonista que não tem qualidades nenhuma, né? Inclusive a principal frase, né, do Macunaíma, né, que é sempre lembrado, né, quando a galera fala do Macunaíma, é "ai, que preguiça". Quer dizer, um cara que não tá nem aí para nada, que não quer saber de nada, que só tira o sarro de tudo, né, que não tem força, né? Vamos pegar alguma figura popular aí a gente pode considerar como um anti-herói. Deadpool, quem já viu o Deadpool lá da Marvel? A gente pode chamar ele de um anti-herói, né? O Deadpool não é um cara que você vai, nossa, que foda. Não é o Capitão América, sei lá, que é um cara legal pra caramba, né? O Chaves mesmo, do Chapolin, né? O Chaves, ele não é aquele herói que você fala, nossa, esse cara é forte, poderoso, faz tudo certo, né? Muitas vezes ele é um malandro, preguiçoso e faz umas bobagens e tal. E, quer dizer, muito mais humano, né? Uma narrativa que eu sempre lembro também, esse não maniqueísmo em termos de fantasia medieval. Para quem gosta de série e de livro de fantasia medieval, é uma obra aí adaptada do George R. R. Martin, que é o Game of Thrones, né? O Jogo dos Tronos, né? Que ficou chamando a série, ou As Crônicas do Gelo e do Fogo, ou o próprio The Lord of the Rings, né? O Senhor dos Anéis, do John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien,
que também tem uma visão aí maniqueísta, né? Quer dizer, certo e errado, bem e mal, as virtudes recompensadas, né? E o Macunaíma quebra com isso. E tem um livro que eu acho que tem um título, ele escreve contos, escreve crônica, escreveu de tudo também, o Mário de Andrade. E aí eu já começo a aula de gramática falando, depois eu tenho que falar do Bandeira um pouquinho, mas o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, ele tem um livro que tem um título que eu quero que, pelos conhecimentos de gramática de vocês relacionados à transitividade verbal, vocês me expliquem, que chama assim, ó, amar, verbo intransitivo. Esse é o título. Como é que vocês interpretariam para mim? Vocês lembram, galera, qual é a diferença de um verbo transitivo para um verbo intransitivo? Marcelo falou assim, ó, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Muito bem. Então, isso quer dizer que amar é verbo transitivo ou intransitivo? Ô, mãe. Mãe, pega um expresso aí para mim, por favor. Café. Pega um café para mim. Expresso, por favor. E aí, Marcelo, e demais? Vocês lembram a diferença? Ou fala que não lembra, então. Conversa comigo aí, galera, para não ficar nesse monólogo aí. Transitivo. Muito bem. Galera, qual a diferença de verbo transitivo e de intransitivo? O verbo transitivo, ele é um verbo que precisa de complemento. Quer dizer, ele não funciona sozinho. Igual o Marcelo pontuou aí, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Quer dizer, tem que ter um complemento. Né? Se eu chegar e falar assim, eu amo. Aí você fala, mas ama o quê? Ama quem? Como assim, eu amo? Repare, porque ele é um verbo transitivo. Os verbos transitivos, eles têm o verbo transitivo direto e tem o verbo transitivo indireto. Qual a diferença? É a ausência ou presença de preposição nesse complemento. Se ele for um verbo transitivo, complemento direto, ele tem um complemento, mas ele não precisa de preposição. Quer dizer, não tem nada ligando, ele é direto no complemento. Né? Quer dizer, quando eu falo assim, eu amo você, quando eu falo assim, eu amo Breu, eu tenho preposição ou eu não tenho preposição? Esse o é uma preposição? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque a figura do o é, muito bem, um artigo. É um artigo definido, singular. É... É um artigo, pode deixar, porque senão fica com... Porque é definido que ele está falando de uma coisa específica, não é um, né? Ele está no masculino porque é o, e ele está no singular porque ele não está no plural, né? Ele é apenas um. Se fosse preposição, podia ser o a, né? Podia ser o na, podia ser o de. Né? O a e o o, eles precedem os substantivos, como a gente sabe. Agora, ok. Amar, então, é um verbo transitivo direto. Agora, se eu falar da índia do Breu, eu vou falar assim, Igor não, agora todo mundo. Todos gostam. Gostam é um verbo transitivo ou é um verbo intransitivo, galera? Quando eu falo todos gostam obreu, ou eu falo obreu? Todos gostam obreu, todos gostam abreu, ou todos gostam nobreu, ou todos gostam dobreu? Qual alternativa está correta?
Todos gostam do breu. Muito bem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o verbo gostar, ele é um verbo transitivo, indireto, regido pela preposição de. Então, olha que é quase a mesma palavra, amar é gostar. Né? Só que um é transitivo, direto, e o outro é transitivo, indireto. Pegou a diferença dos dois? De boa? E olha que lindo, quando o Mário de Andrade coloca como título do livro Amar, verbo intransitivo. Como é que vocês interpretam esse título, que eu acho maravilhoso? Amar, verbo intransitivo. Maria Moura, não precisa de complemento. Maria, agora é poesia, né? Sai da gramática agora e me dá uma resposta mais profunda. Ou seja, de mais nada, basta por si. Ele apenas ama sem que haja o quê ou a quem amar. Melhorou, Maria Fernanda. Gostei dessa aí. Muito bem. Quer dizer, eu amo porque amo. Tem um poema do Drummond, chama As 100 Razões do Amor, que ele podia ser o título das 100 Razões do Amor, podia ser Amor, verbo intransitive. Ele fala assim: eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça. E com amor não se paga. Amor é dado de graça. É semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem, e matam a cada instante de amor. Carlos Drummond de Andrade. Bonito, né? Esse poema, eu acho ele... Vou tomar um café aqui para dar uma respirada. Gostaram? Fala assim, que lindo. Drummond é foda. Elogia Drummond aí no chat pra ele ficar feliz. O outro cara principal aí do... Gente, ninguém elogiou o Drummond. Fiquei chateado. Sem defeitos. Boa. O Manuel Bandeira, eu li um poema dele também na última aula para vocês, né? É um cara que transita entre o parnasiano, às vezes uma estética parnasiana, mas também escreve poemas emblemáticos, como Poética, como aquele dos Sapos, né? E que usa uma estética totalmente inovadora e modernista. Quer dizer, é um cara que tem toda uma poética da vida que poderia ter sido, mas não foi, né? Porque ele é um cara que teve tuberculose, ele viveu a vida inteira doente. Todos os médicos falavam que ele ia ter poucos meses de vida, desde os 20 e poucos anos, e ele morreu com mais de 80 anos. Né? Quer dizer, ele viveu a vida inteira achando que ia morrer daqui a um mês e nunca morreu. Olha que doideira. E a poesia dele é maravilhosa, imensa, né? E eu podia dar essa aula inteira só sobre ele. Mas eu vou falar rapidamente, vou falar um pouquinho da crase, que semana que vem eu vou falar mais. Beleza? Que aí a gente vai resolver a lei de exercício. Perfeito, aí. Bom, Cassandra. Assim que eu gosto desse tipo de adjetivo e interjeição. Perfeito é um adjetivo. Why. Qual o significado de why? Não tem. Fala why. Você fala why. Mas agora assim.
Uai. Você fala assim, não, ué. Cada um quer dizer uma coisa, né? Isso que é interjeição, né? Ele representa um sentimento, né? Um negócio que indizível, inefável. Que eu sou mineiro, uai. É, por isso não. Eu também. Hum, vou falar o básico da crase, cara, que você tem que lembrar. Assim, quando você olhar para a palavra, cara, na redação, principalmente, primeira coisa, cara, você tem que olhar o lado de cá e o lado de cá. O lado de cá vai ter um verbo. O lado de cá vai ter o complemento do verbo. Geralmente, substantivo. O que você tem que olhar para o verbo? O verbo, ele tem que ser transitivo direto. Se ele for transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então, por quê? Né? A crase, ela é formada por A mais A. O que é o A de cá? O A de cá é a preposição. E aí ele junta com o A de cá, que é a preposição? É um termo que vai ligar, como a gente falou antes. Aí junta esse A de cá com esse A de cá. O A de cá é um artigo definido feminino, singular ou no plural, porque ele varia. A preposição é invariável, então ela não vai para o plural. Ela só vai para o plural se ela juntar com esse artigo e virar uma coisa só. Se for o A mais o, que é um artigo masculino, aí vira ao. Se for o A mais o A com artigo feminino, vira crase. Isso é o A craseado. É o A, artigo, mais o A, preposição. Então, o verbo tem que ser um verbo transitivo indireto regido da preposição A, básico. O A do lado o A não, né? O termo do lado de cá, o A na minha cabeça. Isso aqui é o verbo, isso aqui é o complemento. Então, isso aqui você já viu que é um verbo transitivo. Você tem que olhar, né? E aí o de cá tem algumas regrinhas, assim, que eu queria que vocês lembrassem. Tem várias exceções, né? Vocês vão poder ler no material, ou seja, isso aí é treinando. Né? Vamos colocar 4 regrinhas, para você lembrar, que já vai te ajudar muito. Primeiro, não existe crase antes de palavra no masculino. Por quê? Porque o A é feminino, é A mais A, se fosse masculino tem que ser AO. Isso aí já implica aquela regra do AO que eu falei para vocês já, vou falar de novo. Se você pegar a frase e aí você está em dúvida, porque está no feminino, aí você está em dúvida. Se for masculino, não tem crase. Aí você tira essa palavra do feminino e coloca a palavra masculino no lugar na sua cabeça. Se você for falar a mesma frase e no masculino for ao, né, quer dizer, vou à sala, vou banheiro. A sala eu sei que é feminino, né? Então banheiro é masculino, né? Quarto é masculino. Então eu vou à sala, feminino, não sei se tem crase. Eu vou ao quarto ou eu vou ao quarto? Eu vou ao quarto. Se no masculino que você colocou no lugar só para fazer uma conjectura, se no masculino for ao, no feminino o A vai ser craseado, porque é correspondente. O ao está para o masculino como o A craseado está para o feminino. Beleza? Pegaram? Isso é básico. Então, guarda comigo. Olhou de cá, o verbo tem que ser transitivo, indireto, regido pela preposição A. Olhou de cá, tem que ser no feminino, masculino não tem. Outra coisa, verbo não tem crase antes de verbo. E verbo não perde artigo. Né? O que perde artigo é outras classes de palavras, especialmente aí vamos ressaltar o substantivo. Beleza? Quando se tratar de lugar, tem uma regra muito boa que serve para quase tudo, porque tudo tem exceção, né, cara? É foda, gramática é assim não. Você lembra dela? Ó, vai a... Quem lembra? Volta da, crase a. Vai a, volta de, crase para quê? Estou muito expressivo, né? Espero que a imagem esteja bem ruim. Você não está vendo as caras que eu estou fazendo. Pegou? Então, ó. Vai a, volta da, crase a. Vai a, volta de, crase para quê? Beleza? Vou dar um exemplo, vocês me respondem no chat aí. Bate e volta para ver que vocês estão me ouvindo.
Eu vou à França. Tem crase? Sim ou não? Por quê? Você tem que falar, ó, vou a, volto da, crase A. Vou a, volto de, crase para quê? Então eu vou à França, eu volto da França ou volto de França? Eu volto da França. Muito bem. Agora, outra pergunta. Eu vou a Paris. Tem crase? Eu vou a, volto a, crase da. Crase A. Eu vou a, volto de, crase para quê? Eu vou a Paris. Eu volto da Paris ou eu volto de Paris? De Paris. Parecido do norte. Na verdade, a gente não vai em lugar nenhum agora, porque a gente tem que ficar em casa, mas no termo é melhor a gente falar a sala, né? O banheiro, o quarto. É... Muito bem, então não tem crase, porque é vou a, volto de, crase para quê? Isso para lugares. Beleza? Quando a gente estiver falando nesse sentido. Beleza? Então lembra, sempre, galera, olhe para o masculino, não tem. Verbo, não tem. É, lembra dessa regrinha do vai a, volta da, crase a. Lembra desse macete aí, né? Do ao no lugar, para você ter certeza. E nunca. Lembre que, como o artigo, ele tem que concordar. Então, nunca vai ter uma crase, o a no singular, e a palavra de depois no plural. Se a palavra de depois estiver no plural, tem que estar a crase no plural. Se tiver um a sozinho, já era. Porque o a sozinho ele é a preposição, porque a preposição é invariável, ela não vai para o plural. Então, se o termo posterior tiver no plural e o a tiver no singular, porque vocês erram muito isso na redação. Colocar um a craseado e uma palavra no plural depois. Nunca isso pode acontecer. Combinado? Lembra disso também. Então, a última coisa de crase básica também que é legal de lembrar é sobre locuções adverbiais, né? Quer dizer, que tem a ver com modo. Por exemplo, essa frase aqui, ó, lavar a mão. Mandei no chat aí, ó. Lavar a mão tem crase ou não tem crase? O que vocês acham? Me respondam, por favor. Não tem crase. Alguém acha que sim, que tem crase? Ninguém acha? Quem falou que não, galera, tá errado. Parabéns. Você ganhou um aprendizado. Quem falou que sim, parabéns também, porque você também errou. Pode, pode ter, se estiver falando da lavagem de um objeto. Sim, tudo bem. Por quê? Porque depende. Se eu estiver falando assim, lavar o quê? A mão. Minha mão tá suja, eu vou lavar a mão, porque do coronavírus, né? Canta parabéns para você. Vai lavando, passando sabão. Pronto. Beleza. Só que eu cheguei na rua, certo? Lavei minha mão. Só que eu tô com a roupa que tá na rua ainda. Aí eu tiro a roupa, coloco na máquina. E aí a máquina parou de funcionar. Aí minha mãe fala assim: e agora? Tem que mandar arrumar. Como é que vai lavar essas roupas? Aí eu vou falar assim: enquanto não arruma, vamos ter que lavar a mão. Entendeu a diferença? Porque o a mão, caso um, é lavar o quê? A mão, objeto direto. Não tem crase. O segundo caso é lavar como adjunto adverbial de modo. Repara, como? A mão, com a mão. Né? E aí tem crase. Então, expressões com locuções adverbiais de modo, onde o que se responde é o como, não o que, eles também pedem a crase. Né? Pizza à moda. Né? Quer dizer, como que ela é feita? A moda da casa. E aí vai ser também termos craseados.
Beleza? Tem algumas relações relacionadas ao horário, à data, que a gente pode ver também. Dei uma conferida no material, depois eu volto falando um pouquinho mais essa semana. Vamos só começar a resolver essa lista de exercício agora? Pode ser, galera? Alguma dúvida que vocês queiram me perguntar aí a respeito do modernismo, a respeito da crase, por enquanto? Deu para entender o que eu falei, basicamente? Já esclareceu um pouco? Fala um sim aí para mim no nosso chat. Vamos começar a lista agora, e aí semana que vem eu termino junto com a outra de crase. Galera, vocês estão vendo minha tela aí? Apareceu o exercício? Sim ou não? Sim. Obrigado. Esse lindo poema aí que eu já recitei para vocês tantas vezes, né? Vou falar até de novo. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má do signo do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que a carne podre, né, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral para a guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Tem até uma crase aqui, né? Olha que legal, né? E essa crase aqui não tem nada antes, né? Só que aí é o que a gente chama de oração invertida, né? Porque, na verdade, ele, em geral, declara guerra à vida. Né? Ele está invertido. Quem declara guerra é alguém que declara guerra a alguma coisa. Por isso tem esse acraviado. Repare que não é verbo, repare que está no singular, não está singular plural, repare que está no feminino. A poesia do Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, designada como pré-modernista. Com relação à poética e abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa transição. Né? É importante pensar sempre o modernismo como um movimento de transição. Vamos lá, letra A. Como? Marcas, né? A forma do soneto, os versos metrificados, a presença de rimas, o vocabulário requintado, além do ceticismo que antecipam estéticas vigentes do modernismo. Galera, soneto, verso metrificado, presença de rima, antecipa o conceito do modernismo? Sim ou não? O que vocês acham? Me fala aí no... Fala por áudio aí que eu não vou abrir o chat agora. Isso é modernista? Rima? Métrica? Soneto? Não. Não, porque tinha que ser o quê? Do parnasianismo. Certo? B. O empenho do eu lírico pelo resgate da poesia simbolista manifestada, né, tá errado, em metáforas como monstro da escuridão e influência amado signo do zodíaco. Não é, resgate da poesia simbolista, não vejo muito esse tipo de imagem, não. C. A seleção... Galera, o que é seleção lexical? Pelo que eu já expliquei para vocês a palavra léxico. Me manda aí, me fala por áudio aí. A seleção lexical Escolha de palavras. Oi? Escolha de palavras. Muito bem. Léxico não tem a ver com vocabulário, né? Então, a seleção vocabular emprestada ao cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco, epigênese da infância e frialdade inorgânica, que restitui a visão naturalista do homem. Galera, olha que massa. Essa C aqui tá certa. Beleza? Mas vamos terminar. D.
A manutenção, por quê? Por quê? Porque esses termos são termos cientificistas que restituem a visão naturalista do homem e que são típicos da poesia do Augusto dos Anjos. Eu falei isso para vocês em aula, inclusive. D. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo, dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Também está certo. Vamos ver a E. A ênfase no processo de construção de uma poesia descritiva e ao mesmo tempo filosófica, que incorpora valores morais e científicos mais tarde renovados pelo modernismo. Não é renovado pelo modernismo, né? E a gente não pode chamar isso de uma poesia descritiva, né? Como o parnasianismo. Né? Qual a diferença, galera, da C e da D, sendo que as duas estão corretas? A diferença é que a seleção lexical do cientificismo, ela é típica da poesia do Augusto dos Anjos. E a pergunta não é essa, né? A pergunta fala marcas da literatura de transição designada como pré-modernista, né? E aí sim, a gente pensar em elementos formais vinculados à estética do parnasianismo, do simbolismo, do realismo, do naturalismo, são expressos aí dentro desse desconcerto existencial do Augusto dos Anjos. Por isso que a letra D está correta e não a C, por mais que a C também está correta. Não é uma questão fácil essa, né? Se eu não me engano, é a Brené, inclusive. Galera, deu para entender? Vamos ver uma pequenininha aqui. Para terminar. A 10 é pequenininha. Manuel Bandeira. Esse tipo de poema aqui, da 10, depois a gente termina as outras. Vocês me lembram que eu já corrigi a 10. É um tipo de poema fotográfico. Isso não existe antes do modernismo, galera. Olha o nome do poema. Poema tirado de uma notícia de jornal. Para a perspectiva parnasiana, nunca uma notícia de jornal pode ser considerada poesia. Na perspectiva romântica, piorou. E esse poema é foda. Eu acho o poema um dos mais legais, Manuel Bandeira. Por isso eu coloquei essa questão, porque eu adoro esse poema. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou do bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Olha que doideira, né? E é realmente uma notícia real da época, né? E ele tirou ela e colocou... Repara, não tem rima, não tem métrica, é tirado de uma coisa do cotidiano, né? Com uma linguagem aí que a gente pode chamar até de coloquial, típico, poema modernista e genial. Sobre a primeira fase do movimento modernista, ao qual a crítica vincula Manuel Bandeira, todas as alternativas estão corretas, exceto, eu falei, adiantei um pouco, né? Letra A, valorizava a língua brasileira. Acho que sim, né? Apresentava, em um primeiro momento, um caráter anárquico e questionador. Anárquico quer dizer uma ideia de liberdade plena, né? Acima de tudo. Né? Eu não gosto de relacionar a anarquia com bagunça. Mas o anarco tem a ver com o Estado ser a própria pessoa, né? Então tem muito mais a ver com liberdade plena do que com bagunça. Acho que sim, então, né? C. Objetivava o rompimento com as estruturas artísticas do passado. Acabei de falar isso também. Ok. D. Buscava inspiração nas ideologias parnasianas para a simplificação poética. A postura nacionalista apresentava uma vertente crítica e uma vertente ufanista. Tá certo, né? Eu falei pouco disso, mas a gente pegar o que eu falei dos movimentos, né? A vertente crítica seria mais o movimento verde-amarelo aí, do movimento verde-amarelo, do movimento pau-brasil e o movimento antropofágico, né? E a ufanista seria aquela relacionada ao movimento da ANTA, o integralismo e tal. Mas esse nacionalismo não tem nada nesse poema, inclusive. Ele está falando como um todo, né? Então, como seria o correto a letra D? Né? Buscava negar, questionar as ideologias parnasianas, e não por inspiração, né? Para a simplificação poética, que também não é simplificação, né? Então tinha que negar a ideologia parnasiana de rebuscamento poético em prol de uma simplificação. Ok? Fizemos 2 questões, semana que vem a gente vai fazer todas e fazer as da crase também. Vai ser só corrigir de exercício semana que vem. Para não ficar mais tempo ainda. Porque nosso tempo já deu. Galera, deu para sacar esses 2 exercícios?
Vocês acharam legal hoje? Gostaram aí da explicação sobre o modernismo, sobre a crase? Deu para clarear um pouquinho? Quem ainda não viu os vídeos, cara, tem uns 3 vídeos e alguns textos, dá uma olhada, né? Talvez fique um pouco mais claro agora. Lembra dessa questão preposição, artigo e tal. E não deixe de aprender bastante. Os conteúdos que eu estou dando, galera, é o que cai sempre e que é importante que vocês aprendam. Né? Se eu tiver que tirar alguma coisa, eu vou tirar o que eu acho que não seja tão importante. Né? Então, por isso que eu estou insistindo que esses conteúdos realmente são conteúdos que vão ajudar vocês aí nas provas que a gente vai fazer, sei lá quando, mas uma hora a gente vai. Uma hora nós iremos, né? Então é importante a gente se preparar. Queria saber se vocês têm alguma dúvida aí sobre o trabalho, sobre crase, sobre modernismo, sobre algum desses exercícios, ou já tá bom por hoje. Uma coisa que eu queria pedir para vocês, galera, que a gente está terminando agora com mais ou menos 30 pessoas na sala. Eu queria pedir, a gente tem 80 alunos, né, nos terceiros anos. Eu sei que a live eu não posso pedir obrigatoriamente que todo mundo participe, porque tem questões pessoais, pode ter questões familiares, tem questões relacionadas à internet. Eu vou disponibilizar, como eu sempre estou disponibilizando a gravação da aula posteriormente. Você pode, às vezes, a pessoa não está afim, mas eu acho que a gente pode e deve solicitar aí que mais pessoas participem. Então, eu preciso da ajuda dos líderes de turma, eu preciso da ajuda dos monitores e preciso da ajuda de todos vocês, porque às vezes o seu colega está desanimado, às vezes o seu colega, né, não está muito afim, está com preguiça e tal. Então, caso, principalmente, se vocês estiverem achando legal as lives que a gente está fazendo, né, aqui com língua portuguesa, caso vocês estiverem achando que talvez seu colega está desanimado, cara, chama quem você tem mais proximidade, e principalmente os líderes e monitores aí, dá uma identificada em quem não está participando, e não vamos deixar perder essa interação, porque já está complicado para todo mundo essa situação agora, mas vamos deixar o estudo, porque o estudo liberta, né? O estudo, ele nos capacita para no futuro, quando melhorar as coisas, novos caminhos e melhores caminhos se abram diante de nós. Então vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo, apesar dessa dificuldade toda aí, que eu sei que todo mundo está passando, que eu também estou, mas que nós ainda temos um certo privilégio aí, se a gente pensar no que está acontecendo com várias pessoas aqui no Brasil e no mundo. Beleza? Mais uma vez, estou com vocês, contem comigo, pode me chamar no WhatsApp qualquer dia, eu vou terminar de corrigir as redações dessa rodada aí, se tudo der certo, da semana que vem, e tamo junto. Beleza, galera? Um abraço aí, por hoje é só, valeu. O Breu foi embora, mas ele mandou tchau, que ele tá meio estressado, que tomou banho hoje. Valeu, galera. Um abraço. É nóis, qualquer coisa, me chama aí no WhatsApp.